O livro de Apocalipse está cheio de profecias sobre os eventos que acontecerão antes, durante e depois da volta de Cristo. E nos últimos dias temos vivido acontecimentos que podem ser interpretados como cumprimento de algumas dessas profecias, como os conflitos atuais em Israel, e agora mesmo os judeus já se preparam para a construção do terceiro templo em Jerusalém, já que acaba de nascer a primeira novilha vermelha em Israel. A pergunta é: será que estamos vivendo os últimos dias descritos na Bíblia? Assista esse vídeo até o final e descubra como esses eventos estão conectados com as Escrituras Sagradas. Nos últimos dias temos visto como os conflitos no mundo têm aumentado, especialmente em Israel. Há pouco tempo vimos uma escalada de violência e tensão na região, com ataques e represálias que têm chamado a atenção do mundo inteiro. E esses conflitos em Israel não é um caso isolado. Todo o mundo está passando por instabilidade, incluindo tensões em várias partes do mundo, como a Ucrânia e o Oriente Médio. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre tudo o que está acontecendo? Nesse vídeo você entenderá como isso pode ou não ser de fato o Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito por João há quase 2000 anos. E ao longo da história podemos ver que muitas profecias escritas ali já se cumpriram. Mas ainda existem algumas profecias do livro de Apocalipse que muitos acreditam que ainda não se cumpriu, mas que estaria prestes a acontecer. Uma dessas profecias é sobre o papel que o Estado de Israel terá nos últimos dias. A Bíblia fala por várias vezes que Israel será o foco dos eventos finais. O Apocalipse descreve alguns acontecimentos catastróficos, e apesar de muitas imagens e símbolos usados no Apocalipse serem difíceis de interpretar, algumas coisas são bem claras. Está escrito que haverá guerras, desastres naturais, um período de grande tribulação e o retorno de Cristo Jesus. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que essas profecias ainda não se cumpriram completamente, e para que isso aconteça, Israel precisa ser um protagonista central. Em 1948, aconteceu novamente a fundação do Estado de Israel. Isso porque até então, Israel tinha desaparecido como nação por quase 2000 anos. E essa restauração de Israel é visto por muitos como um cumprimento das profecias bíblicas. A Bíblia menciona que o povo judeu seria disperso por todas as nações e depois de muitos anos retornaria à sua terra. Em Ezequiel 37, encontramos a visão do Vale de Ossos Secos, onde Deus promete restaurar Israel, trazendo-os de volta à sua terra. Isso significa que os eventos descritos no Apocalipse poderiam finalmente acontecer. Houve também a ressurreição do idioma hebraico. Durante séculos, o hebraico era uma língua morta, usada apenas em contextos religiosos. Mas com o retorno dos judeus à terra de Israel, houve um esforço para reviver o hebraico como uma língua oficial. Um linguista judeu chamado Eliezer Ben Yehuda foi fundamental nesse processo. Ele desenvolveu novas palavras para se adequar à modernidade, permitindo que o hebraico se tornasse o idioma oficial de Israel. Esse renascimento cultural é visto como parte do plano divino para preparar o caminho para os eventos finais. Agora, uma das profecias mais fascinantes é a construção do novo templo em Jerusalém. No entanto, existe um grande obstáculo. Em Jerusalém, o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa foram construídos no mesmo local onde o terceiro templo deveria ser reconstruído. Segundo a tradição judaica, o templo precisa ser reconstruído no Monte do Templo, o mesmo local onde o primeiro e o segundo templos estavam. Essa área de 14 hectares é atualmente um dos locais mais sensíveis do mundo, e qualquer tentativa de reconstruir o templo poderia desencadear um conflito ainda maior. E esse conflito é central nos eventos que estamos vendo hoje. Recentemente, o Hamas realizou a Operação Al-Aqsa Flood, o que foi uma resposta direta à importação de novilhas vermelhas para Israel. Essas novilhas são essenciais para os sacrifícios de purificação necessários para a reconstrução do templo. A operação foi batizada de Inundação de Al-Aqsa, para enfatizar a intenção de proteger a mesquita de qualquer tentativa de reconstrução do templo judeu. Esse nome não é uma coincidência, ele reflete a profundidade do conflito religioso na região. Isso demonstra como as profecias bíblicas estão influenciando os eventos atuais. Segundo o livro de Números, no capítulo 19, as novilhas vermelhas são necessárias para a purificação do templo. A Bíblia especifica que a cinza de uma novilha vermelha sem defeito deve ser usada na cerimônia de purificação. Durante muitos anos foi extremamente difícil encontrar novilhas que atendessem a esses requisitos. No entanto, uma empresa do Texas conseguiu criar essas novilhas através de engenharia genética. Esse avanço pode representar o início do cumprimento dessa profecia. A chegada dessas novilhas vermelhas a Israel foi vista por muitos como um sinal de que estamos nos aproximando dos tempos finais. A Bíblia fala sobre a chegada do Anticristo e que ele trará uma paz temporária ao conflito entre Israel e Palestina. Ele será um líder global que terá uma enorme influência na política e na religião em todo o mundo.
e será aclamado por resolver um problema milenar da paz mundial. Mas seus verdadeiros planos são sombrios. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala de um pacto de 7 anos que o anticristo fará com muitas nações, incluindo Israel. Mas no meio desses 7 anos, ele quebrará o pacto e trará grande tribulação. Você já se perguntou quem poderia ser o anticristo? Alguns acreditam que ele já está entre nós, observando e esperando o momento certo para agir. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve um papel crucial nos acordos de paz entre Israel e seus vizinhos, conhecidos como os Acordos de Abraão. Esses acordos são vistos por muitos como um passo importante para a realização das profecias. No governo Trump, os Emirados Árabes Unidos normalizaram suas relações com Israel, um feito histórico que parecia impossível poucos anos antes. Até então, Trump é visto como um grande amigo de Israel, mas será ele um anticristo? Essa é uma questão que muitos levantam, especialmente considerando suas ações e influência. Em seu governo, Trump transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, um ato que serviu para solidificar seu apoio a Israel. Em Israel, ele é homenageado com monumentos e ruas em seu nome. Essa forte conexão faz alguns acreditarem que Trump está desenvolvendo um papel nas profecias bíblicas. Além disso, Trump é visto como um defensor ferrenho do Estado de Israel, prometendo proteger o país contra seus inimigos. Essas ações aumentaram a sua popularidade entre muitos judeus e cristãos, que veem nele um líder profético. Trump foi comparado ao rei Ciro da Pérsia, que ajudou os judeus a retornar à sua terra. Ciro é chamado de meu ungido na Bíblia. Essa comparação leva às especulações sobre o papel de Trump no cumprimento das profecias. Em 2018, uma moeda foi cunhada em Israel com a imagem de Trump e Ciro lado a lado, que simboliza Trump como um libertador moderno dos judeus. A geopolítica atual está ligada às profecias bíblicas. Na Bíblia, encontramos diversas profecias sobre os eventos globais que estamos testemunhando, revelando como tudo está interconectado de maneira profunda. A política moderna e suas alianças e conflitos podem ser interpretadas como parte de um grande quebra-cabeça profético. Por exemplo, os conflitos em Israel e no Oriente Médio não são apenas questões regionais, eles têm um impacto global que se encaixam com as previsões bíblicas dos últimos dias. A Bíblia fala que Jerusalém seria um ponto focal de disputas internacionais, e os eventos contemporâneos parecem confirmar isso. A constante tensão na região, envolvendo não apenas nações vizinhas, mas também potências mundiais, reflete a importância profética de Israel. Isso nos leva a considerar que estamos vivendo em tempos profetizados, onde cada movimento político e avanço tecnológico pode ser visto como uma grande peça de um grande cenário profético em desenvolvimento. Estamos testemunhando guerras ao redor do mundo, como o conflito na Ucrânia e a escalada de violência no Oriente Médio. Também temos visto de perto desastres naturais como as enchentes do Rio Grande do Sul, que atingiu milhares de pessoas. Existem também alguns avanços tecnológicos que são vistos como cumprimento de profecias. O Neuralink, por exemplo, é uma tecnologia que visa criar interfaces cérebro-máquina, permitindo que humanos controlem dispositivos eletrônicos diretamente com o pensamento. Essa tecnologia levanta preocupações sobre privacidade e controle mental. Existe também uma tecnologia chamada a Internet das Coisas, que conecta dispositivos do dia a dia à internet, criando uma rede de objetos inteligentes e que também contribui para essa discussão. Essas são tecnologias que apresentam riscos à segurança e à privacidade das pessoas. A Bíblia menciona a marca da besta, que muitos interpretam como um sistema de controle global. Você acha que esses exemplos de tecnologias nos aproximam dessa realidade? A tecnologia tem o poder de transformar nossas vidas, mas também traz novos riscos. Muitas pessoas estão acreditando que os avanços tecnológicos podem facilitar a realização das profecias. A DARPA, agência de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sempre esteve à frente do resto do mundo quando se trata de tecnologia. Foram eles que desenvolveram a internet e o GPS, tecnologias que só foram liberadas para o uso civil décadas depois. A missão central da DARPA é garantir que os Estados Unidos mantenham uma vantagem tecnológica significativa sobre os seus adversários. Isso levanta a questão: o que mais eles poderiam estar desenvolvendo? Tecnologias como a inteligência artificial, armas autônomas e biotecnologia estão entre os muitos projetos avançados que podem ter implicações para o futuro da humanidade. A origem militar do GPS e da internet mostra como a tecnologia pode ser usada para controle. Essas inovações foram inicialmente projetadas para fins militares e só depois adaptadas para uso civil. Isso levanta questões sobre o futuro da tecnologia. O GPS, por exemplo, foi desenvolvido para permitir uma navegação precisa para operações militares. A internet, originalmente uma rede de comunicação segura para o Departamento de Defesa, transformou-se na infraestrutura global que conhecemos hoje.
Essas tecnologias revolucionaram nossas vidas, mas também trouxeram novos desafios e preocupações. Os Estados Unidos têm uma influência global significativa, especialmente através de líderes como Donald Trump e George W. Bush. As ações tomadas pela América é o que muda o cenário internacional e pode estar alinhadas com as profecias bíblicas. A política externa dos Estados Unidos, suas alianças estratégicas e intervenções militares têm impactos profundos em todo o mundo. A maneira como líderes americanos se posicionam em relação a Israel e ao Oriente Médio é particularmente significativa, pois pode estar diretamente relacionada aos eventos descritos na Bíblia. Os eventos atuais podem parecer complexos e muitas vezes assustadores, mas a Bíblia nos dá uma visão esperançosa com relação a tudo isso. Ao estarmos atentos aos sinais e nos prepararmos espiritualmente, podemos enfrentar o futuro com fé e confiança em Jesus Cristo. Jesus disse em Lucas 21, "Tenham cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente." Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!